Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da série A Bíblia Responde. Nessa oportunidade vamos falar sobre as pílulas de Deus para a depressão. O mundo vive uma epidemia de depressão, este mal que atinge aproximadamente 300 milhões de pessoas em todo o mundo, segundo dados da Organização Mundial de Saúde. No Brasil, especificamente, são aproximadamente 5 milhões de pessoas que sofrem com este mal atualmente, cerca de 5% da população. E nos próximos anos, a tendência é aumentar ainda mais. Essa tristeza profunda da alma, que tira a vontade de viver, a vontade de trabalhar, a vontade de se relacionar com as pessoas, o isolando da sociedade, do convívio social, onde a pessoa só quer apenas dormir e se isolar de tudo e de todos. Não é uma tristeza corriqueira comum, como o de sabores cotidianos da nossa vida, de uma esperança que se adia, onde a Bíblia diz que a esperança que se adia faz doer o coração. É normal sentirmos tristeza, sentirmos angústias, sentirmos tristezas pelos dissabores do dia a dia. Mas isso não é a depressão. Como doença, é algo crônico, que aprisiona a pessoa na maior parte do seu dia. Às vezes de origem genética. Os pais tiveram, os avós tiveram, e a pessoa também passa a apresentar os mesmos sintomas por razões genéticas. Ou às vezes por um distúrbio hormonal, onde o cérebro para de produzir alguns hormônios fundamentais para o humor, para o apetite, para a alegria, ou às vezes por um evento traumático. A perda de um ente querido, uma falência, um divórcio ou qualquer outro acontecimento, mexe com a psique da pessoa e a mantém e a leva para esse estado de profunda tristeza e isolamento. As causas são as mais variadas, mas o mais importante é a pessoa buscar tratamento, para que essa doença não evolua a tal ponto da pessoa achar que a sua vida não tem mais sentido e tentar buscar dar cabo dela, como muitas pessoas, infelizmente, têm feito em nossos dias. A pessoa não vê mais sentido na sua vida. E para ela, a solução definitiva é a morte. Ela vê nisso a possibilidade de cessar o sofrimento. A busca de um profissional é muito importante. Aliás, Jesus incentivou as pessoas doentes a procurar a medicina. Ele disse, olha, os bons, os sãos, eles não precisam de médico, mas sim os doentes. Jesus disse que os doentes precisam sim de médico. Jesus nunca negou a terapia convencional, a medicina convencional. Mas além da medicina convencional, é importante saber que a ajuda espiritual também é fundamental. Porque Jesus é médico e Ele está preocupado com a tua saúde física, mental e espiritual. O Salmo 34, versículo 18 diz que perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus convida a si os fracos, os oprimidos, os sobrecarregados. Ele disse, vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus quer te curar da depressão. Deus quer te levantar dessa cama. Deus quer te levantar desse estado emocional que tem te aprisionado há tanto tempo. E por isso, Ele apresenta na sua palavra algumas pílulas, que são conselhos que vai ajudar você a se curar deste mal que te aprisiona. E a primeira pílula de Deus para a cura da depressão é você pensar positivamente. É você saber regar os teus pensamentos adequadamente, com as palavras certas, com os pensamentos certos, com as cogitações corretas. Isso vai ajudar você a se livrar deste mal. Deus te ensina a pensar positivamente, a usar os teus pensamentos para ter controle da tua vida. Porque o que nós pensamos determina os nossos sentimentos. Tudo que você sente, os teus sentimentos, eles são governados pelos teus pensamentos. Primeiro você pensa, primeiro você imagina. E esses pensamentos geram sentimentos no teu coração. Por isso é importante você aprender a
usar a tua mente corretamente, a usar a tua mente, a preencher a tua mente com o conteúdo certo, com as palavras certas, com os conselhos certos, com as imaginações corretas, porque são elas que vão determinar os teus sentimentos. Em Filipenses capítulo 4, versículo 8, está escrito: tudo que é de boa fama, tudo que é agradável, tudo que é justo, tudo que é bom, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Ou seja, Deus manda você a ocupar a tua mente, os teus pensamentos com coisas boas, com pensamentos positivos. Porque são esses pensamentos, que vai colocar em você, no teu coração, o sentimento certo, o sentimento correto. É que vai afastar o medo e trazer a confiança, a fé. São esses pensamentos que vai afastar do teu coração a tristeza e vai trazer a alegria. Os nossos pensamentos determinam os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos, por sua vez, determinam as nossas ações. Por isso é importante saber pensar corretamente e usar os pensamentos corretos. Diz a Bíblia, em Provérbios 4, 23, de tudo o que o homem deve guardar, guarde o seu coração, porque é dele que procede as fontes da vida. Quando a Bíblia fala em coração, não está se referindo a esse músculo que bombeia sangue para todo o nosso corpo. Coração na Bíblia são os pensamentos, são nossas imaginações, as nossas cogitações diárias. Então ela diz, olha, guarda os teus pensamentos, porque é dele que vai proceder as fontes da tua vida. Aquilo que vai acontecer na tua vida, os acontecimentos da tua vida serão determinados pelos teus pensamentos. Em Romanos capítulo 12, versículo 1, o apóstolo São Paulo diz o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, dos vossos pensamentos. Ele sabia da importância de você renovar a tua mente, de você pensar nas coisas boas, nas coisas certas. Tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, se há algum louvor e se há alguma virtude, nisso pensai. Por isso, a partir de hoje, eu quero te desafiar a começar a pensar nas coisas certas, nas coisas boas. Imagine a tua mente como se fosse uma câmera fotográfica. E você tem o poder de focar a lente desta câmera aonde você quiser. Tanto você pode focar a lente dessa câmera numa lata de lixo, ou você focar numa flor logo ali que está nascendo na calçada. A decisão de focar a lente da câmera é sua. A questão é que você está focando essa lente para coisas negativas. Você só consegue enxergar o que é negativo, o que não traz nenhum benefício, nenhuma edificação, nenhuma alegria. Então comece a partir de hoje a focar em coisas positivas, em coisas belas, naqueles sonhos que você teve um dia, naquelas aspirações, naqueles projetos que você teve um dia. É hora de você ressuscitá-los, de você brotar dentro de você uma nova esperança, novos propósitos. Foque a tua lente em coisas positivas. Imagine a tua mente como se fosse um jardim. Se você não plantar flores, os espinhos vão nascer naturalmente. Há uma tendência natural no ser humano de pensar em coisas negativas. Todos nós somos assim. Então, você deve se antecipar e começar a plantar coisas boas, flores no teu jardim. Esse é o conselho de Deus. Essa é a primeira pílula de Deus para você vencer a depressão. Pensar positivamente. Usar a tua mente para pensar em coisas boas. Afastar todo pensamento negativo, que só traz sentimentos de destruição, de morte, de suicídio. Deus te ama, Ele quer ver você de pé. Mas há uma segunda pílula que Deus revela na sua palavra, que é falar positivamente. E o princípio ativo dessa segunda pílula é agir no teu sistema nervoso de fala, para que você fale positivamente. E isso fará toda a diferença, porque a palavra tem poder, a palavra constrói realidade. E as palavras que falamos, além de criar realidade, elas determinam as nossas ações. São elas que direcionam a nossa vida para o bem ou para o mal.
ela gera sentimento em nós. Em Provérbios capítulo 18, versículo 21, diz o seguinte, que a morte e a vida está no poder da língua, e aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto. A morte e a vida está no poder da língua. Em Josué capítulo 1, versículo 8, está escrito, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Comece agora a substituir as palavras de desânimo, de derrota, palavras negativas que você tem falado, pelas palavras de Deus. Porque as palavras de Deus, elas vão criar em você uma nova realidade, um novo sentimento. E com certeza, você se libertará das prisões que te acorrentam nesse momento. Você tem usado os teus lábios para proferir palavras negativas, coisas que não edificam. E há um texto na Bíblia que diz que estás presos pela tua palavra. Ou seja, as palavras nossas têm o poder de nos enredar, de nos aprisionar. Você precisa urgentemente tomar essa pílula e acreditar que a palavra que você fala tem o poder para fazer toda a diferença para te libertar dessa situação que você está vivendo. Do Gênesis ao Apocalipse, você nunca vai ver Deus falando palavras de derrota e palavras negativas. Deus nunca se dirigiu a alguém para depreciá-lo, para dizer que ele não presta, que ele não vale nada, que ele não pode, que ele deve permanecer deitado, prostrado, que ele é um zero à esquerda, que ele não vai dar nada na vida. Não, você nunca jamais vai ouvir Deus se revelar a alguém ou se relacionar com alguém e depreciar essa pessoa. Pelo contrário, todas as vezes que Deus se manifesta a alguém é dizendo, não chores, não temas, eu sou contigo. Você está prostrado? Levante-se, coma, ande. São sempre palavras de ânimo, palavras de incentivo, porque essa é a vontade de Deus para o homem. Não é que ele fique deitado, não é que ele fique prostrado, é que ele fique de pé. Então se levante nesse momento, fale as palavras corretas, profira, pronuncie as palavras de Deus, porque as palavras de Deus são sempre no sentido positivo, no sentido de cura, de restauração, de estar de pé na luta, na guerra. Deus sempre nos garante a vitória. Ele nunca nos desmotiva. Por isso é importante a partir de hoje você tomar essa pílula, a pílula da palavra de Deus, e pronunciar ela. Que as palavras de Deus sejam a tua realidade a partir deste momento. Repita para você aquilo que Deus diz que você é. Deus não diz que você é um derrotado, Deus diz que você é um vencedor. Deus não diz que você deve permanecer prostrado, Ele diz que você deve permanecer de pé. Por esse motivo, eu quero te desafiar a partir de hoje a tomar as pílulas de Deus. A pílula de pensar positivo e a pílula do falar positivamente. Mesmo que você não sinta a princípio, comece a fazer isso pela fé. Se esforce. E você vai ver que a partir do momento que você começar a pensar, usar as suas imaginações, usar o teu pensamento para pensar como Deus pensa e para falar como Deus pensa, essa atitude de fé vai gerar em você todo o sentimento necessário para você se levantar, se colocar de pé e ser um grande vencedor, porque essa é a vontade de Deus para a tua vida. Eu quero nesse momento fazer uma oração por você, para que Deus te abençoe. Deus Pai, eu quero pedir a Ti uma bênção toda especial para essa vida que me ouve nesse momento, onde ela estiver. Que a Tua bênção a alcance, que o Teu poder a restaure, que o Senhor a cure, a transforme, faça algo novo a partir de hoje. E que todo esse sentimento de tristeza profunda, sentimento de suicídio, de não querer mais viver, tira do seu coração, liberta essa mente, liberta esses pensamentos, que a partir de hoje ela possa falar como o Senhor fala, pensar como o Senhor pensa, e que a Tua vitória, que a Tua bênção venha sobre a sua vida e sua família. Restaura esta alma, eu te peço, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, me siga no Instagram, se inscreva no nosso canal e até breve.